Tem histórias na internet que parecem roteiro de filme, mas quanto mais você aprofunda, mais elas ficam desconfortáveis. A de Mário Schwartzman é exatamente assim. Um cara que saiu da pobreza, dominou matemática, fez fortuna no mercado financeiro ainda muito jovem e quando parecia ter vencido o jogo, decidiu virar tudo do avesso. Largou a bolsa, criou cursos, entrou no YouTube para atacar o sucesso fácil dos coaches e virou referência para uma galera que buscava algo fora do sistema. Só que a trajetória foi mudando, o crítico virou pregador, o racional começou a flertar com o místico, com teorias conspiratórias, com discursos cada vez mais extremos. No meio disso tudo, vieram as tretas públicas, confrontos reais, episódios constrangedores em podcasts e uma relação intensa de mentoria que influenciou diretamente outros nomes conhecidos da internet. Enquanto alguns viam Mário como um profeta incompreendido, outros passaram a enxergá-lo como alguém que perdeu completamente o controle. E o fim dessa história é tão chocante quanto irônico. Alguém que ensinou a ganhar dinheiro, rejeitou a medicina e terminou a vida deixando para trás dúvidas, teorias e uma esposa pedindo ajuda para sobreviver. Hoje a gente vai reconstruir essa trajetória completa da ascensão meteórica à queda silenciosa e tentar entender onde tudo começou a desandar. O triste fim de Mário Schwartzman. Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Antes de mais nada, eu sei que você deve estar se perguntando aqui do meu rosto, cabe aqui um aviso, eu já expliquei o que aconteceu, tá? Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para você entender e não ficar espantado aí, tá? Por enquanto, meu rosto vai ficar assim por um tempo, tá? Mas esse não é o assunto do vídeo, tá? Vamos pro vídeo. Mário Schwartzman nasceu em 19 de fevereiro de 1987 em São Paulo, numa família de ascendência judaica e origens humildes, o que moldou a sua visão de mundo desde cedo. Ele cresceu num ambiente de dificuldades financeiras, mas demonstrou uma aptidão precoce para matemática e finanças, áreas que impulsionariam para o sucesso. No início dos anos 2000, o Mário mergulhou no mercado de ações e derivativos, negociando opções e acumulando uma fortuna significativa entre 2000 e 2010. Graças ao seu domínio de cálculos complexos e estratégias de investimento, observando de fora, parece que essa fase inicial de sua vida foi marcada por uma ambição prática, onde ele transformou conhecimento em riqueza, chegando a ser descrito como um jovem milionário que trocou a bolsa por aventuras mais filosóficas. Ele criou cursos como 30 Dias com Mário e Marketing para Mentirosos, que circulavam em grupos aí de Telegram e ensinavam não só sobre opções financeiras, mas também sobre matemática aplicada ao universo, misturando exatas com reflexões teórico-filosóficas. Pessoal, vocês realmente acreditam em você? Você realmente quer alguma coisa? Vamos lá, pessoal. Vamos dar alguns exemplos aqui práticos. Pessoal, o que essas pessoas têm em comum? Tá? Vocês vão dizer que eles são ricos? Tá bom. Vocês vão dizer que eles são inovadores? Não sei. Pessoal, eu vou dizer uma coisa que, na minha opinião, todos eles têm em comum. Tá? E é uma coisa que eu acho que você deveria ter. Eles acreditam muito neles. Eles não acreditam em nenhum momento que eles estão errados. Eles acreditam muito mais nele que nos outros, ao ponto deles influenciarem os outros. Mas aí você vai dizer, eles são mentirosos. Peraí, pessoal, na nossa verdade, que é relativa, eles são mentirosos, mas na verdade deles, eles são extremamente verdadeiros. Eles realmente acreditam no que eles estão fazendo. Esses materiais, pirateados ou não, ajudaram muitas pessoas a ganharem dinheiro. Por volta de 2015 e 2016, Mário entrou no mundo do YouTube com um canal sem sucesso, um nome irônico que refletia sua crítica ao mito do sucesso fácil promovido por coaches digitais. E, se eu não me engano, até uma referência direta ao Meu Sucesso, se eu não me engano, do Flávio Augusto, tá? Se eu não estiver falando bobeira aqui. O canal, com vídeos desconstruindo ideias de autoajuda e empreendedorismo, posicionava-se como um contraponto aos influenciadores da época, acusando-os de oportunismo. Pessoal, quando eu tô num ambiente e eu me apequeno diante dele, então eu finge que eu tô numa reunião, tá? E tem pessoas super importantes. Se eu fico nervoso, eu inconscientemente tô colocando aquelas pessoas acima de mim. Eu tô dando maior valia para aquelas pessoas do que a mim. Eu já me apequeno dentro de mim. Como é que vai se expressar isso fora? É óbvio que vai se expressar de maneira igual. Eu vou ser pequeno diante daquela mesa toda. E, caras, não importa o atributo, o valor, não importa, você não é pequeno, cara. Se você tem algo a dizer, se você tem algo a se expressar, você precisa dizer. Ninguém vai conseguir nada na vida se não conseguir se expressar, cara. Ninguém consegue nada tendo vergonha de falar. Imagina se Jesus tivesse vergonha de falar na frente dos fariseus o que ele falou.
Olha tudo que mudou depois dele. Ele se definia como um ex-judeu, ex-gordo, ex-pobre, uma autoapresentação que capturava suas transformações pessoais e atraía um público curioso por narrativas de superação. Os seus conteúdos iniciais focavam em finanças e críticas sociais, mas gradualmente incorporaram elementos religiosos e conspiratórios. Uma observação pontual aqui é que Mário usava o YouTube não só para educar, mas para exorcizar demônios pessoais, compartilhando experiências como uma fase satanista evidenciada por tatuagens que ele mais tarde reinterpretava à luz de sua conversão ao cristianismo. Ele se tornou um pregador fervoroso, baseando palestras em parábolas dos 4 evangelhos e via Jesus Cristo como o único caminho, conforme repetia em lives e postagens. Na verdade, a parede, a casa, tudo é uma ilusão, pessoal, tudo é uma ilusão. O que prende as pessoas não é a própria casa em si, mas o que prende as pessoas é justamente os laços que as pessoas têm. Quando você nasceu na casa dos seus pais e era criança, você enxergava seus pais. Se tem uma pessoa que você pode se tornar parecida, são seus pais. E isso, na verdade, acontece debaixo dos seus olhos, você nem percebe. Quando você julga seu pai, por exemplo, que casou com uma mulher e se separou, e na verdade a mulher só pensava em dinheiro, ou o pai, não sei o quê. E quando você vê que na verdade você namora uma pessoa que é parecida com a sua mãe, ou que na verdade você fica falando do seu pai, mas comete o mesmo erro do seu pai, e o ódio entre os dois só aumenta o quê? A justiça de Deus, de que você se torna aquilo que você julga. Que na verdade, você está cada vez mais parecido com o seu pai. Mário desenvolveu uma relação de mentoria profunda com Ryan Santos, um influenciador e empreendedor que creditou publicamente parte do seu sucesso financeiro aos ensinamentos de Mário e provavelmente você conhece. O Ryan, se eu não estiver falando bobeira aqui, ele é até um dos sócios ali do Redcast, né, um podcast muito famoso aqui no YouTube. Essa conexão remonta a meados de 2015, quando Ryan, enfrentando instabilidade profissional e financeira no Rio de Janeiro, onde trabalhava em um emprego modesto, rendendo cerca de R$5.000 mensais, foi convidado por Mário para residir em sua casa em São Paulo. A condição imposta por Mário era clara: Ryan deveria largar o emprego para se imergir completamente nos conhecimentos compartilhados, uma exigência que reflete o estilo intenso, o estilo transformador aí de Mário como um mentor, e um mentor financeiro, um mentor espiritual até mesmo, por que não, do próprio Ryan Santos. E aí, mano, o Mário me convenceu a largar meu emprego, largar minha namorada e ir pra São Paulo. Tinha R$10.000 na conta. Ele falou: Ryan, eu vou te ensinar a ficar rico. Tá vendo isso aqui tudo que eu tenho? E, cara, ele era um moleque nessa época ele tinha uns 24 anos, 25 anos, eu não sei quantos milhões, e tinha mesmo, que morava naquela casa lá, tinha áudio, não sei o quê, e tinha muito conhecimento. E aí, cara, ele falou assim, tipo, as aulas eram basicamente, cara, leia o Evangelho de Jesus Cristo. Só que era um livro chamado A Mensagem Viva do Cristo, que era um evangélico mais simplificado. Então eu misturava isso com mensagens de lei da atração e de judaísmo. Eu estudei a fundo o judaísmo quando eu tava lá no Mário. Foi aí que eu comecei a abrir minha cabeça para negócios, para enriquecer, para atrair as coisas que eu queria. De acordo com relatos em vídeos e podcasts, Mário plantou várias sementes em Ryan, transmitindo aí não apenas expertise técnica em finanças, como estratégias de negociação de opções e derivativos que ele próprio usou para acumular fortuna entre 2000 e 2010, mas também ali abordagens mais heterodoxas, abordagens mais controversas também, se a gente pode dizer assim, para o enriquecimento. Essas estratégias supostamente incluíam então conselhos práticos para enriquecer rapidamente, como recomendação de adotar táticas que agradam o diabo, entre aspas, dado aí que Mário acreditava que o mundo material estaria sob domínio de forças negativas. Ele então teria orientado o Ryan a mentir e manipular situações sem escravizar ali os outros, uma lição que Ryan supostamente teria aprendido então perfeitamente, aplicando em sua ascensão como um empreendedor digital. Além disso, Mário teria incorporado elementos espirituais e místicos em seus ensinamentos, teria ensinado isso a Ryan então, até mesmo dito ali algumas vezes, como usar práticas aí como macumba para atrair oportunidades. Bom, um exemplo citado é como Ryan, seguindo esses métodos, encontrou Paulo Coelho na Suíça após identificar um homem cantando cânticos de macumba em português em uma Kombi ou metrô interpretado como um sinal guiado. Como eu te falei que eu fui pra macumba e tudo mais, eu tenho uma sensibilidade pra às vezes ouvir umas merda que, sei lá, não sei, umas bosta que vem. E aí, desses espíritos de merda. E aí eu ensinei pro Ryan algumas coisas, que inclusive ele queria conhecer o Paulo Coelho, que era o maior macumbeiro que tem. Eu falei, então eu vou te ensinar a conhecer o Paulo Coelho. Você vai pra Suíça pra conhecer o Paulo Coelho, eu vou te ajudar. E ele encontrou o Paulo Coelho lá. Inclusive, a chave pra ele encontrar o Paulo Coelho foi um cara cantando ponto de macumba no metrô da Suíça. Porque eu tinha ensinado essa merda pra ele. Espiritualmente falando. Macumba pra ele. Não ensinei, mas falei que se ele queria o caminho mais fácil pra ficar rico,
era fazer aquilo que o diabo gosta, porque esse mundo tá sob domínio do diabo, então eu ensinei isso. Mas eu falei, se você quiser ficar rico rápido, começa a mentir pros outros. E os outros vão se tornar seus escravos. Ele aprendeu direitinho. Essa fusão de finanças com espiritualidade reflete a evolução pessoal de Mário, né, que passou de judeu a satanista, evidenciado por tatuagens, e eventualmente a cristão fervoroso, influenciando aí Ryan numa jornada que o levou aí da pobreza à prosperidade. A carreira no YouTube de Mário foi pontuada por tretas, brigas públicas que o tornaram notório na DeepTube, né, uma parte talvez mais grotesca da plataforma brasileira. Uma das mais famosas foi com o Nando Moura em 2016, quando o Mário, ele ao lado de Blusão, foi até a casa do Nando em Embu das Artes para confrontá-lo pessoalmente após ofensas, incluindo acusações de que a esposa de Mário seria de zona. O episódio documentado em vídeos acabou envolvendo polícia, fuga, quase que virou uma lenda online aí, mostrando aí como que o Mário ele não hesitava em levar as disputas virtuais para o real. Outra treta icônica ocorreu no podcast A Deriva, com o Arthur Petri, em dezembro de 2021. É uma maratona de quase 6 horas, onde o Mário defendeu o terraplanismo, o negacionismo da pandemia, críticas à medicina, brigando ao vivo, criando um dos episódios mais vergonha alheia, talvez, da internet brasileira aí do podcast. E as pessoas acreditarem mas as pessoas que você tomou... fazem o que elas quiserem. Se Mas não é legal tomam, fazer... Mas elas, querendo ou não, as pessoas têm um problema hoje, Petri, sabe qual é? Eu vou falar a verdade. Eu acho que o problema das pessoas é julgar muitos outros e ficar na defensiva. Pessoas, na verdade, eu não tô na defensiva. Calma, deixa eu terminar o problema. Deixa eu terminar o problema. Deixa eu terminar rapidão. Não, eu não vou deixar você terminar agora, porque olha só, eu chamo todo mundo aqui pra entrevistar, pra entender a pessoa, eu pesquiso sobre... Não, deixa eu falar. Eu trago as pessoas aqui pra entrevistar as pessoas, pra entender a vida delas, pra entender o que elas entenderam sobre a vida, e o que eu sou curioso. A minha vida não é interessante. Aí é isso que eu faço. Aqui. Tu vem pra discutir. Sim. Eu não sei por quê. Não tô discutindo, eu tô te ensinando uma coisa. Tu tá aí querendo me pegar. Porque a baqueta, piadas que eu falei. Foi um negócio... Continuo fazendo essas piadas até hoje, não tem problema nenhum. O que eu tô te falando é o seguinte, a gente chamou aqui na amizade pra te entrevistar. Eu quero entender a tua vida, eu quero entender o que tu acha sobre a pandemia. O que tu acha sobre a religião, como é que tu conheceu Jesus. Isso que eu quero saber. Eu não quero ficar nesse embate de quem tá certo, é problema das pessoas. Mas eu tô querendo te ajudar. Não, deixa eu falar. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Calma, cara, eu só quero entender a tua vida. Só eu acho que é mais importante as pessoas saberem a verdade do que eu fazer mais um programa igual a todos os outros que você já fez. Mas sabe como é que tu faz? Eu acho muito mais importante. Sabe como é que tu fala a verdade? Eu te entrevisto, eu te pergunto e tu fala a tua verdade. Tá bom, então entrevista e pergunte. Agora tá chato pra caralho. O papo fluía, mas sempre surgia algumas alfinetadas e mal entendido entre eles. O Petri, um tempo depois, chegou a comentar sobre a morte de Mário e como isso teria impactado aí o programa e tal. É uma pena que isso aconteceu. Repito, apesar de tudo que ele falou de mim naquele dia, e depois ele participou de um outro podcast algumas semanas depois daquele A Deriva, falou, dentre vários absurdos que ele falou que a minha mulher não valia nada, que era uma bicha enrustida, falou um monte de coisa, mas eu tentava nem ver muito esses vídeos que ele fez de mim pra não ficar absorvendo energia negativa. Ao contrário também do que as pessoas achavam que tinha uma rivalidade, uma briga, um ódio. Nunca teve. Não tinha nada. A gente fez um podcast, não consegui entrevistá-lo como faço normalmente, ele começou a me atacar, eu comecei a ironizar, usar sarcasmo, e esse foi uma dança, foi uma luta de boxe. Essas polêmicas geravam engajamento, mas acabavam isolando ele, né? Com fãs vendo ali do Mário, vendo ele meio como um profeta, né? E os críticos como um lunático conspiracionista. No auge, o Mário acumulou uma legião de fãs que valorizaram a sua autenticidade, mas a sua saúde mental e física deteriorou. Ele se opunha a vacinas, a tratamentos médicos, acreditando em envenenamento ou conspirações, que acabou culminando então em sua morte no dia 12 de janeiro de 2022, aos 34 anos, muito novo. A causa da morte foi ali vinculada a complicações por conta de diabetes, agravadas pela recusa de insulina, de intervenções, conforme o post da viúva Sara no Instagram, pedindo ali privacidade, né? Eu lembro que o Mário, parece que ele não queria ir pro hospital, ele não queria tomar as paradas que tinha que tomar, então assim, ele recusou o tratamento. Inclusive tem um vídeo dele muito icônico ali também, depois ele cego, falando que estava cego, um negócio até meio assustador até, porque eu acho que a doença tinha avançado, como ele não estava tratando, o diabetes, querendo ou não, acaba atacando diversas regiões do seu corpo, né, inclusive a parte óptica, então essa questão dele ter ficado cego no final da vida, provavelmente tenha tido relação com a diabetes, ainda mais o cara não tratou, uma doença desgraçada, né, uma doença terrível, mas que é de fácil tratamento, né? E o cara recusando isso daí acabou culminando na morte dele, ainda que algumas pessoas não acreditam até hoje que ele tenha morrido, tá? Bom, teorias conspiratórias surgiram, né? Como o Ryan Santos sugerindo que o Mário teria forjado a própria morte para viver em paz
mas fontes aí, diversas fontes, inclusive, confirmam que o óbito é real, tá? E eu também não acredito nem um pouco nesse tipo de teoria aí. Pra mim é mais uma viagem, porque se ele quisesse viver em paz, era só ele ir viver em paz, cara. Hoje em dia, na internet, ninguém tá ligando pra você não, cara. Se eu parar de gravar aqui, você vai assistir outro vídeo. Por mais polêmico que eu seja, por mais, nossa, fora da casinha que eu seja na internet, se eu simplesmente parar de gravar, uma semana depois, ninguém mais tá ligando pra mim, cara. Então, assim, não tem sentido eu forjar minha morte pra eu viver em paz. O cara é quem? Michael Jackson, sabe? Não, pelo amor de Deus. No Michael Jackson eu até acredito. O cara é tão famoso, né, no mundo inteiro, e aí falavam que ele tinha dívidas, essa teoria da conspiração existe. Até faz mais sentido. Agora, Mário Schwartzman forjar pra viver em paz, não tem nem pé nem cabeça essa teoria, né? Ainda mais vendo que o cara tava ali, a esposa confirmando, vendo que o cara tava ali negando ali tratamento médico, tava doente, né? É uma análise que pode ser extrema, mas apagaram ele, pessoal. Por quê? Porque ele era um cara muito... já tinha gado, falava coisas sobre conspiração de China e o caramba. E ele fazia uma coisa que eu fazia e parei porque eu não tenho tanta coragem quanto ele. Ele mexia com gente grande. Tá, ele dava aquelas espetadas no Petri, no Ryan, no Space Today, mas ele mexia com gente com muito poder e muito dinheiro. Essas pessoas têm a capacidade de mandar matar, especialmente num país como o nosso. Ele bateu de frente com muita gente grande, ele atrapalhou muita gente grande. E, rapaziada, não é de agora que quem fala a verdade morre cedo. Bom, a sua live final, onde ele aparecia cego e desorientado, acabou virando uma lost media, né? Após a exclusão rápida no YouTube, com fragmentos aí circulando em Telegram e outras plataformas. Discussões no Reddit retratam ele como um cara inteligente em finanças, né? Fez grana pra caramba, mas talvez uma vítima aí de um fanatismo religioso, de uma loucura, com cursos ainda recomendados, tá? Apesar dessa parte ideológica do Mário, tá? No fim das contas, a trajetória curiosa de Mário no YouTube acaba escancarando bem esse ciclo, né, de ascensão e queda na era digital, de pobre a rico, de trader a pregador, de crítico ferrenho a conspiracionista, e para alguém que teria acumulado tanto patrimônio ao longo da vida, terminar esse caminho com a própria esposa pedindo doações para ela e a sua filha bebê conseguir se manter, acabou sendo uma das ironias mais duras que a vida acabou lhe impondo, né? Mas conta aí, se você lembra de toda essa trajetória de Mário Schwartzman, né, uma grande figura aí no YouTube aí, hoje quase que uma lenda esquecida, né? Uma trajetória bem complexa aí. Eu lembro de um vídeo, inclusive, do Orochin, tinha feito dele, falando sobre o Mário Schwartzman. Ele fazia muitos vídeos ali negando a pandemia, negando a Covid, né? Realmente ele tratava tudo como uma grande conspiração, né? Negando as vacinas, tudo e tudo mais, né? Complicadas da gente mexer, da gente falar disso até aqui, né? E o Mário, ele batia muito contra isso. Mas assim, no final das contas, o cara recusar atendimento médico sendo que ele estava doente, deu no que deu, né? Deu no que deu. Acabou, infelizmente, aí morrendo. Mas é isso aí. Comenta aqui embaixo qual outra pessoa que já estourou no YouTube e sumiu, sei lá, se quer que a gente conta um pouquinho a história aqui que a gente traz. E lembrando, tá? Pô, Marcelo, essa cara sua tá muito feia, meu Deus do céu. Clica aqui na descrição, vou deixar o vídeo para você assistir o que aconteceu. Beleza? Até a próxima. Tchau.